Olá, essa é a primeira aula do módulo 4, segundo bimestre, da disciplina de Filosofia do Ensino Médio. Meu nome é Diego Silva Martins e bem-vindos à aula. Antes de dizer que política é coisa ruim, que todo político é corrupto, que fazer política é um jeito de se dar bem na vida, devemos ser críticos e pensar: todo político é corrupto? Conhece algum que não é? A política é sempre ruim? Quando ela pode ser boa? Como o que faz um bom político? Se os políticos fazem política, os cidadãos fazem política? Como e quando? A política é fundamental para melhorarmos a vida do nosso lugar, bairro, cidade, estado, país e mundo. É somente mediante a participação organizada que se pode transformar alguma coisa no mundo. Existem vários níveis de participação. Quando votamos nas eleições, estamos participando de um ato político. Quando saímos às ruas para lutar por direitos, estamos fazendo política. Mas também estamos fazendo política quando decidimos, por exemplo, participar de um movimento que no nosso bairro é contra a dengue, com o objetivo de modificar o comportamento dos moradores em relação à água empoçada. Ou quando participamos de um movimento pela limpeza do rio que fica perto da nossa casa ou escola, para não poluir o ambiente. Quando ainda um grupo de amigos discute para decidir como realizar um determinado evento cultural, esportivo ou mesmo uma festa da turma. Por que isso é fazer política? Porque essas ações irão elaborar ou colaborar para resolver problemas de um grupo da comunidade, transformando algum aspecto de sua realidade as decisões que tomamos. Em relação a essas ações, precisam ser negociadas entre os diferentes participantes do grupo. Podemos concluir, então, que a política não está ligada somente aos partidos políticos, mas também, entre outras coisas, a forma como nos relacionamos em sociedade. Envolve diálogo, escolhas, negociação, defesa de ponto de vista, luta por direitos, cumprimento dos deveres e interferência na realidade. Desde a antiguidade, vários filósofos e pensadores se desdobram nas formas de organização do poder político. Muitos desses se preocupavam com a investigação de uma forma de equilíbrio em que o poder não se mantivesse sustentado nas mãos de uma única pessoa ou instituição. Já nessa época, as implicações de um governo de feições tirânicas ou autoritárias preocupavam as mentes daqueles que voltavam sua atenção ao terreno político. Entre os séculos 17 e 18, o tempo de preocupação e desenvolvimento do movimento iluminista, o teórico John Locke apontava para a necessidade da divisão do poder político. Vivendo em plena Europa moderna, esse pensador estava sob o domínio do governo absolutista. Em tal contexto, observamos a figura de um rei capaz de transformar suas vontades em lei e sustentar a validade mesma delas através de justificativas religiosas. Algumas décadas mais tarde, Charles de Montesquieu se debruçou no legado de seu predecessor britânico, o John Locke, e também dos filósofos gregos de Aristóteles, para criar a obra O Espírito das Leis. Nela, o autor aborda um meio de reformulação das instituições políticas através da chamada teoria dos três poderes. Segundo tal hipótese, a divisão tripartida poderia colaborar com uma solução frente aos demandos comumente observados no regime absolutista. Mesmo propondo a divisão entre os poderes, Montesquieu aponta que cada um deles deveriam se equilibrar entre a autonomia e a intervenção nos demais poderes. Dessa forma, cada poder não poderia ser desrespeitado nas funções que deveria cumprir. Ao mesmo tempo, quando cada um deles se mostrasse excessivamente autoritário ou extrapolasse suas designações, os demais poderes teriam o direito de intervir contra tal situação desarmônica.
Neste sistema, observamos a existência dos seguintes poderes: poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O poder executivo teria como função observar as demandas da esfera pública e garantir os meios cabíveis para que as necessidades da coletividade sejam atendidas no interior daquilo que é determinado pela lei. Dessa forma, mesmo tendo várias atribuições administrativas em seu bojo, os membros do executivo não podem extrapolar os limites da lei criadas. O poder legislativo tem como função congregar os representantes políticos que estabelecem a criação de novas leis. Dessa forma, seriam eleitos pelos cidadãos, os membros dos legislativos se tornam porta-vozes dos anseios e interesses da população como um todo. Além de tal tarefa, os membros do legislativo contam com um dispositivo através dos quais podem fiscalizar o cumprimento das leis por parte do executivo. Sendo assim, vemos que os legisladores monitoram as ações dos executores em várias situações. Podemos ver que a simples presença da lei não basta para que os limites entre o lícito e ilícito estejam claramente definidos. Em tais ocasiões, os membros do Poder Judiciário têm por função julgar, com base nos princípios legais que de forma ou questão sejam resolvidos. Na figura dos juízes, promotores, advogados, o judiciário garante que as questões concretas do cotidiano sejam resolvidas à luz da lei. A Constituição é a lei máxima de um país que traça os parâmetros do sistema jurídico e que define os princípios e diretrizes que regem uma sociedade. Ou seja, ela organiza e sistematiza um conjunto de preceitos, normas, prioridades e preferência que uma sociedade acordou. Um pacto social constitutivo de uma nação. A Constituição é também conhecida como a lei fundamental do Estado, ou a lei que um povo impõe aos que governam, para evitar o despotismo dos governantes. Constituição política é a estrutura organizacional do Estado e disciplina os exercícios do poder político. Já no conceito de vários juristas, a Constituição pode ser entendida como um conjunto de regras concernentes à forma do Estado, à forma do governo e ao modo de aquisição e exercício do poder, ao estabelecimento de seus órgãos e limites de sua ação. A Constituição, essencialmente, regula a natureza e a amplitude do exercício dos poderes do Estado, institui os direitos básicos do cidadão, define as instituições essenciais ao Estado e fixa suas competências. Define ainda o método de escolha dos governantes. É na Constituição que estão definidos os fundamentos e os objetivos de um país. No caso brasileiro, eles estão disciplinados nos artigos 1 e 3 da Constituição Federal. Os fundamentos da República Federativa do Brasil e do Estado Democrático de Direito, segundo o artigo 1º da Constituição, são eles. Primeiro, a soberania, que significa autodeterminação do Brasil perante outras nações. Segundo, a cidadania, que traduz a consciência dos direitos e o cumprimento dos deveres. Terceiro, a dignidade da pessoa humana, que é o objetivo final da política. Quarto, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa, que representa a remuneração adequada e condições de trabalhos dignas, além da liberdade empresarial. 5. O pluralismo político, que é sinônimo de democracia e diversidade partidária. O parágrafo único do mesmo artigo 1º diz textualmente: todo poder emana do povo para que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição.
Os objetivos da República, por sua vez, estão disciplinados no artigo 3º e consiste em: primeiro, constituir uma sociedade livre, justa e solidária. Segundo, garantir o desenvolvimento nacional. Terceiro, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir a desigualdade social e regionais. Quarto, é o promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 4 outros artigos da Constituição reforçam e fundamentam os objetivos da República, ao explicitarem os direitos sociais, a ordem econômica, a ordem social e a seguridade social. O artigo 6º diz que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. A Constituição, portanto, é clara e autoexplicativa sobre o que devem fazer os titulares dos poderes do Estado. Os governantes, especialmente o titular do Poder Executivo, que exerce as funções de chefe de governo, chefe de Estado e líder da nação, têm como iniciativa privada sobre esse tema administrativo e orçamentários, além de ser o comandante em chefe das Forças Armadas. Precisam respeitar e cumprir os princípios constitucionais. Pode até, caso isso seja discutido nas campanhas eleitorais, propor modificações nesses princípios, mas não pode deixar de mantê-los e cumpri-los enquanto estiverem em vigor. A palavra democracia vem do grego demos e kratia de kratos, governo, poder, autoridade. Os atenienses são o primeiro povo a elaborar teoricamente o ideal democrático, dando ao cidadão a capacidade de decidir e os destinos da polis, cidade-estado grega. Habituados ao discurso, o povo grego encontra na ágora, que é aquela praça pública, o espaço social para o debate e exercício da persuasão. Entretanto, o ideal de democracia direta, que não se faz por intermédio de representantes, mas pelo exercício do poder não alienado, não cumpriu-se de fato em Atenas. Veremos que, enquanto eram excluídos do direito à cidadania e pouco detinham efetivamente do poder, nunca foi possível evitar que, em nome da democracia, o conceito abstrato, valores que na verdade pertencem apenas a uma classe que fosse considerados universais. O ideal democrático reaparece na história com roupagem diferente. Ora no liberalismo, ora exaltados na utopia, ora nos ideais socialistas ou anarquistas. Se, como vimos, a política significa o que se refere ao poder, resta nos perguntar onde é o lugar do poder na democracia. Comecemos examinando onde a democracia não está. Segundo Marilena Chauí, as determinações constitutivas do conceito de democracia são as ideias de conflito, abertura e rotatividade. Conflito quer dizer que se a democracia supõe o pensamento divergente, isto é, múltiplo discurso, ela tem que admitir a heterogeneidade, essencial. Se os conflitos existem, evitá-los é permitir que persistam, degenerem em mera oposição ou seja camuflados. O que a sociedade democrática deve fazer com o conflito é trabalhá-lo, de modo que a partir da discussão, do confronto, seja encontrada a possibilidade de superá-lo. É assim que a verdadeira história se faz, nessa aventura em que o homem deve se lançar em busca do possível, a partir dos imprevistos. Outro conceito é a abertura. Significa que na democracia a informação deve circular livremente e a cultura não é privilégio de poucos. A circulação não se reduz ao mero consumo de informação e cultura, mas significa a produção de cultura que se enriquece nesse processo. Outro conceito é o da rotatividade.
Significa que o poder na democracia realmente é um lugar vazio por excelência, sem privilégio de um grupo ou classe. É permitir que todos os setores da sociedade possam ser legitimamente representados. Por isso, é importante que na democracia haja mecanismos que permitam a ampla extensão da educação, ainda restrita a setores privilegiados. Que a educação também se amplie aos espaços públicos e consumos e produção da cultura. Que o pluralismo dos partidos e sua eficácia independam do poder econômico e que os adversários políticos não sejam considerados inimigos, mas opositores. Se fosse possível preencher os requisitos indispensáveis à constituição da verdadeira democracia, poderíamos atingir uma sociedade em que a relação entre as pessoas se define pela amizade, que é a recusa do servir. No entanto, trata-se de uma tarefa difícil, devido à incompletude essencial da democracia. Não há modelos a seguir, pois a noção de modelo supõe uma imposição antecipada do que é considerado certo. Ao contrário, a democracia se autoproduz no processo e no percurso, e a árdua tarefa em que todos se empenham está sujeita aos riscos de enganos e desvios. Aceitar a diversidade de opiniões, o desafio do conflito e a grandeza da tolerância é o exercício da maturidade. Sempre que permanece em muitos a tentação de homogeneidade e de unidade do pensamento. Por isso a democracia é frágil e não há como evitar que o que se faz parte da sua própria natureza, pois ela permite a expressão dos pensamentos divergentes. Entre elas surgirão os que combatem a democracia, identificando-a a anarquia ou desejando simplesmente impor seu ponto de vista. O principal risco à democracia é a do totalitarismo, representado por grupos que sucumbem à sedução do absoluto e desejam restabelecer a ordem e a hierarquia. A condição do fortalecimento da democracia encontra-se na politização das pessoas, que devem deixar o hábito ou vício da cidadania passiva ou individualista para se tornarem mais participantes e conscientes da coisa pública. Periodicamente, os brasileiros afirmam que vivemos na democracia. Depois de concluída uma fase de autoritarismo, por democracia, entende a existência de eleições, de partidos políticos e da divisão republicana dos três poderes, além da liberdade de pensamento e de expressão. Por autoritarismo, entendem um regime de governo em que o Estado é ocupado através de um golpe, em geral militar ou com apoio militar. Não há eleições nem partidos políticos. O poder executivo domina o legislativo e o judiciário. A censura de pensamento e de expressão, por vezes com tortura e morte, dos inimigos políticos. Em suma, democracia e autoritarismo são vistos como algo que se realiza na esfera do Estado e está identificando com o modo de governo. Essa visão é cega para algo profundo na sociedade brasileira, o autoritarismo social. Nossa sociedade é autoritária porque ela é hierárquica, pois divide as pessoas em qualquer circunstância, em superiores e inferiores, que devam mandar e obedecer. Não há percepção nem práticas da igualdade como um direito. Nossa sociedade também é autoritária porque é violenta nos termos em que, no estudo da ética, definimos a violência. Nela vigora o racismo e o machismo, por exemplo, discriminações religiosas e de classe social. Também a desigualdade econômica das maiores do mundo, exclusões culturais e políticas. Não há percepção nem prática do direito à liberdade. O autoritarismo social e as desigualdades econômicas fazem com que a sociedade brasileira seja polarizada entre as carências das camadas populares e os interesses das camadas abastadas e dominantes, sem conseguir ultrapassar carências e interesses e alcançar a esfera dos direitos. Os interesses, porque não se transformam em direitos, tornam-se privilégios de alguns.
de sorte que a polarização social se efetua entre os despossuídos, os carentes, e os privilegiados. Estes, porque são portadores dos conhecimentos técnicos e científicos, são os competentes, cabendo eles a direção da sociedade. Como vimos, uma carência é sempre específica, sem conseguir generalizar-se num interesse comum, nem universalizar-se num direito. Um privilégio, por definição, é sempre particular, não podendo generalizar-se num interesse comum, nem universalizar-se num direito. Pois, se tal ocorresse, deixaria de ser privilégio. Ora, a democracia é uma criação e garantia de direitos. Nossa sociedade polariza entre a carência e o privilégio de alguns. Não consegue ser democrática, pois não encontra meios para isso. Esse conjunto de determinações sociais manifesta-se na esfera política, em lugar da democracia. Temos instituições vindas dela, mas operando de modo autoritário. Assim, por exemplo, os partidos políticos costumam ser de 3 tipos: os clientelistas, que mantêm relações de favor com seus eleitores, e os vanguardistas, que substituem seus eleitores pela vontade dos dirigentes dos partidos, que tratam seus eleitores como pai de família, despostes, que trata seus filhos menores. O paternalismo evidenciam que a prática da participação política, através de representantes, não consegue se realizar no Brasil. Os representantes, em lugar de cumprir o mandato que lhes foi dado pelos representados, surgem como chefes, mandantes, detentores de favores e poderes, submetendo os representados, transformando-os em clientes que recebem favores dos mandantes. A indústria política, isto é, a criação da imagem dos políticos pelos meios de comunicação de massa para a venda do político aos eleitores consumidores, aliada à estrutura social do país, alimenta um imaginário político autoritário. As lideranças políticas são sempre imaginadas como chefes salvadores da nação, verdadeiros messias escolhidos por Deus e referendados pelos votos dos eleitores. Na verdade, não somos realmente eleitores, os que escolhem, mas meros votantes que dão voto para alguém. A imagem populista e messiânica dos governantes indica que a concepção teocrática do poder não desapareceu. Ainda se acredita no governante como enviado dos deuses. O número de políticos ligados à astrologia e videntes ou qualquer outro tipo de religiões e crendices, que sua vontade tem força também de lei. As leis, porque exprime os privilégios dos poderes ou a vontade pessoal dos governantes. Não são vistas como expressões de direitos, nem de vontade e decisões públicas coletivas. O poder judiciário aparece como misterioso, envolto num saber incompreensível e numa autoridade quase mística. Por isso mesmo, aceita-se que a legalidade seja, por um lado, incompreensível e, por outro lado, ineficiente. A impunidade não reina livre e solta no nosso país? Essas são as questões que nos colocamos no dia a dia. E que a única relação possível com ela seja a da transgressão, o do jeitinho brasileiro. Como se observa, a democracia no Brasil ainda precisa ser reinventada e elaborada. Nós estamos ainda num processo muito lento. Avançamos, mas temos muito mais desafios.